Nessa aula, eu quero apresentar a forma que a gente tem de trabalhar nos cuidados com os pacientes que buscam atendimento em psiquiatria para alívio de algum sofrimento mental, de algum transtorno psíquico, como a gente concilia isso com a clínica geral, ou seja, com a medicina de família, e mais especificamente com o jeito integrativo de cuidar da saúde dos pacientes e também, em certos pontos, fazendo uma diferenciação com a psicologia, com o serviço de psicologia, como que a psiquiatria atua de maneira diferente. Eu deixo aqui as minhas redes sociais para que você siga e possa acompanhar a gente e obter mais conteúdos. Vamos para a minha tela. Cuidando da cabeça e do todo, justamente para falar que a gente não vai só cuidar dos aspectos psíquicos, mas vai cuidar integralmente da saúde, porque a cabeça, nosso pensamento, nosso psique faz parte do todo e um depende do outro. Meus conflitos de interesse é o consultório, que é o que me remunera, o meu cargo de professor na UFMT, e outra atividade que eu tenho, às vezes, econômica é perícias judiciais, nomeado em comarcas diversas. E aqui eu trago essa foto para demonstrar que talvez exista um preconceito sempre muito reforçado contra a psiquiatria ou contra o doente de psiquiatria, sendo que qualquer coisa que vá falar de saúde em geral, de serviços médicos, é posto uma foto bonita, aqui uma situação de maternidade, leitos, hospitais bonitos, tecnologia. E quando vai se falar de saúde mental, geralmente são áreas reclusas, paredes sujas, leitos ruins. É uma situação sempre deplorável, sempre tenta causar medo quando vai se falar em saúde mental. Pensando em saúde mental, a psiquiatria, que é a especialidade que cuida dessas enfermidades, ela estuda muito a psicopatologia. Estuda muito a psicopatologia, a doença mental. E o diagnóstico é sempre com o preenchimento de critérios diagnósticos da Classificação Internacional de Doenças ou do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico da Sociedade Americana de Psiquiatria. Ela trata basicamente com remédios, está muito calcada em remédios, tem outros tratamentos como eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, mas ela está muito em cima dos psicofármacos. E também encaminha para a psicoterapia. E existem psiquiatras que, apesar de médico, têm formação em psicoterapia e fazem psicoterapia. Contudo, geralmente, para aquele paciente que ele se dedica a ser terapeuta dele, ele não acaba não sendo clínico, transfere para outro médico medicar esse paciente. Mas não há impedimento que ele seja o terapeuta e o médico desse paciente. E fazendo o contraponto com os colegas da psicologia, a gente entende que a psicologia, a gente enxerga, ela estuda muito mais o comportamento humano, não necessariamente a psicopatologia, mas eles vão entender, são muito mais especialistas que nós no comportamento, no desenvolvimento humano habitual, ou seja, sadio. Eles não se detêm tanto a estudar a psicopatologia. E os diagnósticos de psicologia não estão atrelados àquelas classificações, embora eles usem, mas a gente nota no dia a dia que eles não são muito ligados naquilo ali, eles pensam mais nas questões do comportamento humano do que atrelar aquele sofrimento, aqueles problemas que aquela pessoa tenha a alguma patologia. Eles tratam através da psicoterapia e eles geralmente vão encaminhar para o médico quando eles suspeitam, quando eles veem que tem alguma doença psiquiátrica envolvida ali bem nitidamente. Eles tratam através da psicoterapia e eles geralmente vão encaminhar para o médico quando eles suspeitam, quando eles veem que tem alguma doença psiquiátrica envolvida ali bem nitidamente e que precisa de uma intervenção medicamentosa, eles vão encaminhar para o médico ou para a psiquiatria para fazer. Contudo, a gente nota que muitos psicólogos trabalham encaminhando para a neurologia. Eu não consigo explicar se é por desconhecimento, acreditarem que as doenças psiquiátricas estão descritas na neurologia, não na psiquiatria, ou simplesmente para ter uma melhor relação com o paciente, que sabendo que as pessoas não aceitam muito bem o encaminhamento para a psiquiatria, acabam pedindo ajuda aí para o tratamento médico através da neurologia. E o tratamento, aqui é falar do tratamento convencional, né, da medicina convencional, e o tratamento integrativo. O que seria o convencional? Seria tratar com remédios, que são medicamentos, né, controlados, e às vezes tem medicamentos que são hormônios símiles, não são
hormônios, né? E o tratamento integrativo também se utiliza dos remédios, mas entendendo eles muito mais como sintomáticos e mais temporários, mais a curto prazo. Vai se valer muito de suplementos e de hormônios bioidênticos, não os hormônios sintéticos, que seriam esses medicamentos hormônios simples. Também é convencional se utiliza a psicoterapia e a tratamento integrativo se utiliza da psicoterapia, mas se a pessoa não aceitar, a gente vai trabalhar muito a ideia de que a pessoa precisa ter alguma fonte para manejo do estresse ou do eu-estresse, né? Que todo mundo tem estresse, que ele pode ser normal até certo ponto. E mais coisas no tratamento convencional seriam as orientações gerais, que são feitas de maneira muito breve, muito en passant, assim, sem dar uma grande ênfase, onde se pede para as pessoas manterem a abstinência de substâncias psicoativas, como álcool ou as drogas, orienta o paciente a buscar o emagrecimento, se ele está obeso ou sobrepeso, e fazer atividade física. Geralmente fala assim, começa com uma caminhada, atividade aeróbica. Enquanto que no tratamento integrativo, o estilo de vida, essas orientações gerais, são muito incisivas, no sentido de orientar as melhoras do estilo de vida, ciclo circadiano, ciclo sono-vigília, né? Alimentação, atividade física vigorosa. É muito cobrado que se faça atividade física resistida, musculação, não só a aeróbica. E no tratamento convencional, o paciente está fatiado entre vários especialistas. Geralmente, cada especialista vai cuidar de um setor do paciente e nenhum deles vai tentar promover o todo. O paciente vai ser mandado para lá e para cá. E na medicina integrativa, se tenta, assim como na medicina de família, se tenta ter um profissional assistente que ajuda o paciente a gerenciar todos os aspectos da saúde com aquele profissional e, evidentemente, vai precisar dos outros especialistas quando o paciente precisar de uma opinião ou de algum uso de algum equipamento que está na mão daquela especialidade que tem aquilo, daquele serviço. E a medicina é regulada pelo Conselho Federal de Medicina e pelos CRMs, e ela está calcada nas especialidades médicas, nesse fatiamento dos pacientes em vários setores. Contudo, a atuação médica pode ser exercida em todas as especialidades, o médico pode atuar em todas as áreas, não existe esse negócio de que o clínico não pode receitar um controlado, de que o neuro não vai atender o paciente psiquiátrico, não, todos podem atender. E os pacientes vão se satisfazer com aqueles que melhor cuidarem deles. O que não pode, o que é vedado, é o médico fazer a divulgação de mais de 2 especialidades, e ele não pode fazer divulgação de especialidades sem o RQE. Só o CRM é que pode verificar os documentos do médico e vir a certificar que ele tem aquela especialidade. A partir agora de março de 2024, as regras mudaram um pouco e o CRM vai permitir que as pessoas divulguem especializações e pós-graduações que não tenham o peso da residência, o peso do título de especialista, mas vai poder divulgar, por exemplo, pós-graduado em saúde mental, traço não especialista. Vai ter que colocar a palavra não especialista para separar das especialidades médicas. E temos as atividades privativas do médico, que foram muito criticadas quando veio a lei do ato médico, que era uma profissão tão antiga, tão reconhecida, que não tinha só regulamentação, se fez. Muitos falavam que ia atacar outras especialidades, mas não, ela fez questão até de apontar outras coisas que não pertenciam ao médico. O que pertence ao médico? Receitar os remédios, né, os medicamentos, o que são os remédios? São essas substâncias estranhas ao nosso organismo, geralmente estranhas até à natureza, são às vezes derivados do petróleo, são produzidos, vão entrar no corpo, produzir uma ação ocupando algum receptor, e eventualmente vão exercer algum efeito indesejado ocupando receptores que não seria para receitar, e o corpo vai trabalhar para depurar e mandar embora através da excreção renal, excreção hepática, metabolização hepática. Esses remédios eles precisam ser usados todo dia ou quase todo dia para serem repostos. Isso é uma geração de receita. Alguém vai vender isso para a gente sempre. Ele pode atestar a incapacidade para o trabalho. Eu sei que muitos pacientes às vezes não vão para a psicoterapia porque dizem, o psicólogo não podia me dar um atestado para me ausentar do trabalho. Tem que marcar para o horário fora do trabalho. É só o médico que vai atestar a incapacidade do trabalho. Eventualmente, os psicólogos vão dar seus pareceres, vão fazer seu atestado. Contudo, validade jurídica no âmbito trabalhista, no âmbito da previdência ou medicina do trabalho, eles não terão validade, não terão força de afastar. Terá de ser emitido pelo médico. O médico é que vai fazer o diagnóstico das doenças, catalogadas aí na CID,
O médico é que vai fazer os procedimentos invasivos, né, que invadem a pele, etc. e tal, ou as cavidades serosas, né? E em si a premissa da medicina é cada um fazer o que tem capacidade técnica de resolver os efeitos colaterais. Então, puncionar uma veia profunda não é tão difícil. Mas antes de eu aprender a puncionar uma veia subclávia, eu tenho que aprender a drenar o tórax, porque é uma complicação esperada de acontecer uma punção venosa profunda, é um pneumotórax, eu tenho que saber resolver. E se eu não souber resolver, eu tenho que estar no local onde tem alguém que pode resolver isso para mim, senão eu vou deixar esse paciente morrer se eu não tenho a capacidade técnica de resolver ou eu ou no local, né, ao lado de onde eu estou. E todos os profissionais podem fazer, não só o médico, indicar ou sugerir alimentos e remédios não controlados, afinal não tem retenção de receitas, pode falar, ela quer tomar isso, toma, se a pessoa pode comprar, ela pode ir lá e comprar e usar. Não tem retenção de receitas, a pessoa pode comprar livremente isso, então os outros profissionais eu entendo que pode. Procedimentos na face e na boca invasivos são dos odontólogos, né, do dentista, acredito que até a região cervical também, e existem aí, eu acredito até que são memes, né, de brincadeira falando que tem dentista oferecendo rejuvenescimento genital íntimo, né, para mulheres, etc, mas aí está em outra região, né, eu acho que isso é meme. A administração de medicamentos e sondagens de cavidades é a enfermagem que faz. A atividade de psicoterapia, os testes psicológicos são da psicologia, não é do médico. E existe discussão quanto a procedimentos estéticos, tratamentos alternativos. Muitos tratamentos estéticos aí são pouco invasivos. O CFM está sempre brigando para retirar isso da enfermagem, da fisioterapia, da biomedicina, etc. Então sempre existe essa briga aí, e isso a gente não vai ter respostas para isso. E aqui fazendo a comparativo entre a medicina convencional, que é esta que a gente aprende na universidade, na residência, e sai trabalhando, se dedicando a isso, com a medicina integrativa, que não é uma especialidade médica, é uma forma um pouco diferente de cuidar, talvez um pouco mais cuidadosa, mais promotora de saúde. A medicina convencional, a gente acredita que o resultado é esse, né? Esse médico aqui, Jeffrey Life, até os 57 anos era essa aparência, e aqui com 64 anos era essa aparência que passou a se dedicar à medicina integrativa, a aplicar nele e nos pacientes. E a medicina integrativa é muito parecida com a medicina de família, né, por ser funcional, só que a medicina de família está muito atrelada à saúde pública e virou essa saúde um pouco assim para pobre, né? Que vacina, faz prevenção, trata hipertensão, obesidade e nem consegue oferecer muitos serviços, a medicina de família atualmente, à população trabalhadora. Porque o programa de saúde de família funciona das 8 às 17 horas, o horário que a população economicamente ativa está ativa. No posto de saúde a gente acaba cuidando muito de idoso, que já está aposentado, ou então de paciente mais prejudicado intelectualmente, vamos dizer assim, mentalmente, que está sem trabalho. Porque quem está com condição de produzir não pode perder o tempo um dia no posto de saúde para utilizar o serviço. Vai mais aprender a trabalhar e pagar pelo serviço fora do expediente dele. E na medicina convencional, ou saúde convencional, a gente chega a suspeitar que a gente estuda na cartilha das indústrias. Quais indústrias? Na indústria de alimentos, na indústria de remédios e na indústria de equipamentos médicos. Porque, quanto à alimentação, a gente acaba aceitando que se consuma essas coisas aqui que são absolutamente inadmissíveis de serem consumidas. A gente aceita que as doenças chegam e a gente não vai trabalhar para afastá-las, a gente vai só controlar o sofrimento da doença, controlar os sintomas da doença com remédios, e existe um apelo muito grande ao que é moderno, ao exame, sendo que quase todas as verbas em saúde passam a ser gastas, tanto do paciente, como do convênio, como do SUS, em exames, que a maioria das vezes não acham nada. Quando acham já é tarde, e os pacientes cheios de queixas, e o que o paciente sente vai se dizendo que é coisa da cabeça do paciente, e vem o diagnóstico de transtorno de ansiedade, depressão, e mais remédio, e mais dietas impossíveis, e esse apelo pelo moderno, pelos equipamentos é muito grande, e logo muitos profissionais descobrem que é uma veia de se ganhar vida, de se ganhar honorários, fazer exames, fazerem testes, e não cuidar, porque cuidar é trabalhoso, tem que fazer as pessoas mudarem de estilo de vida. Então, fazer exames, fazer testes, dizer que deu normal, que deu essa doença, tá aqui, fiz o exame, me paga,
quer o resultado, me paga e leva aqui o diplominha com o laudo do exame. Na saúde convencional, o resultado que a gente vê é esse. As pessoas, a maior parte na obesidade, se aceita comida industrializada, se aceita o sedentarismo, se aceita usar remédios sintomáticos, hormônios sintéticos e só cuida de doentes. Tem até piada, quando o paciente chega e senta, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então vaza se está tudo bem. Aqui, só recapitulando os resultados da medicina convencional, tem que ficar doente para depois se tratar. A obesidade está presente na maioria das pessoas. A partir dos 50 anos, é previsto que as pessoas vão ter várias doenças, pelo menos obesidade, hipertensão e diabetes. Muitos medicamentos sintomáticos, né? Doenças tidas como inevitáveis. Limitação da qualidade de vida, depois dos 60 anos todo mundo se arrasta, né? Efeitos colaterais de remédios muitos, final de vida é penoso, com perda de funções e capacidades. Dependência de psicofármacos é muito grande hoje, quase todo médico receita o famoso escitalopram para quase todos os pacientes. É muito difícil chegar ao consultório de psiquiatria ou paciente com algum sintoma ansioso depressivo que já não tenha passado por esse escitalopram. E o volume de gastos é muito gastos com investigação e exames, como já falamos, que geralmente não dá nada. Na saúde e longevidade, saúde integrativa, a proposta é fazer diferente para ter um resultado diferente desse que a gente tem visto na medicina convencional. A gente vai se cuidar para não ficar doente, vai prevenir ou tratar a obesidade, se está presente. A gente quer uma senescência, uma velhice sem doenças, através de tratamentos mais naturais, conservando a nossa vitalidade, conservando uma alta qualidade de vida, a ausência de efeitos colaterais. A gente tem catalogado milhares de mortes a cada ano por remédios, enquanto que em 2014 saiu uma pesquisa que mostrou, foi pesquisado nos últimos 30 anos, foi documentado 0 mortes por suplementação nutracêutica e reposição hormonal bioidêntica, né? Sem falar em hormônios sintéticos. Vida longa e independente, quer chegar na velhice podendo sentar e levantar sozinho. E para isso a gente enfrenta os paradigmas atuais. A medicina integrativa tem seus paradigmas, que seria a real soberania da clínica sobre os exames complementares. Na medicina, muito se fala que a clínica é soberana, no sentido de que o histórico do paciente, as queixas do paciente, o que o médico vê ali ao vivo e a cores seria mais importante que os resultados dos exames complementares. Porém, depois que a gente sai da faculdade, parece que esquecemos isso e a gente passa a valorizar muito o resultado do exame, de modo que se o exame está dentro do valor de referência, a gente fala que está normal, e tudo que o paciente está se queixando, ou a gente não acredita, ou a gente passa a pensar que é coisa da cabeça do paciente e dá-lhe remédio ansiolítico, antidepressivo, porque isso deve ser hipocondria, ansiedade, depressão. A gente tem uma obediência muito grande à natureza e à ciência, excluindo os viés de interesse, e aí a gente olha muito para estudos científicos que têm muito pouca melhora com remédios, mas que são supervalorizados pela indústria, porque ela bancou aquele estudo e ela tem que publicar bastante, né? 66 pacientes melhoraram tomando placebo, melhoraram da depressão tomando placebo, e 70 melhoraram tomando remédio. Mas a indústria só fala que 70% dos pacientes melhoraram tomando antidepressivo, mas ela não avisa para o médico de modo algum que tomando placebo 66 melhoraram. Então a ajuda do antidepressivo é muito pequena, e tem muitas outras coisas que estão aí na literatura que beneficiam os pacientes contra a ansiedade e depressão, como o sono recuperador, como a alimentação não inflamatória, como a atividade física intensa, mas isso não se propaga porque não dá vendas para a indústria, né? A gente quer um envelhecimento, a gente entende o envelhecimento como uma consequência das quedas hormonais. Nós ganhamos todas as nossas capacidades com os hormônios, é só olhar para a puberdade, a gente ganha até a capacidade reprodutiva. A mulher, quando chega na menopausa, ela perde a capacidade reprodutiva porque ela perdeu os hormônios, mas não são só os hormônios sexuais que nós vamos perdendo. A partir dos 30 anos, nós temos uma queda hormonal que vai se acentuando cada vez mais, e como perdemos esses regentes, que são os hormônios, as nossas funções vão ficando deficitárias e as doenças vão graçando. Então a gente tem uma premissa muito grande, é manter o perfil hormonal da juventude, repondo esses hormônios, modulando esses hormônios para um perfil do jovem, em qualquer idade que seja. 80% do resultado que nós temos no nosso corpo é por causa das nossas escolhas, do nosso modo de vida. A genética responde no máximo por 20%, a gente acredita nisso, e que o conhecimento é libertador. A gente sempre quer provocar os pacientes a estudarem, a aprenderem, para eles não caírem nos contos que tem
por aí. Sobre os exames complementares que falamos na medicina convencional e integrativa, na convencional, os exames com resultados normais, ou seja, dentro do valor de referência, mas o paciente experimentando sintomas de sofrimento, qual é o resultado que o médico pensa? Ou ele não acredita ou é coisa da cabeça do paciente. Isso é igual a depressão ou transtorno de ansiedade, vai se dar remédio. A variação dos valores de referência é muito grande, a gente tem que aceitar que ter um TSH, um hormônio estimulador da tireoide, 0,5 ou 10 vezes maior 5 estariam normais, né? E não vai se fazer nada a respeito disso. Já na integrativa, a gente busca por valores ótimos, a gente não quer pensar se o valor de referência é normal ou não, a gente quer saber qual é o valor mais ótimo para o paciente, vai tentar trazer os exames para aqueles níveis de excelência. E os exames são usados para antecipar as doenças. A gente vai buscar muito as provas de inflamação crônica silenciosa ou de inflamação crônica de baixo grau para se antecipar as lesões. Então, sabe que o paciente com ácido úrico um pouco elevado, com homocisteína elevada, com PCR ultrassensível elevada, ele tem um processo inflamatório silencioso andando, a gente vai tomar todas as atitudes que visam reduzir essa inflamação crônica, porque daqui a 20 ou 30 anos ele vai estar cheio de aterosclerose, pronto para infartar, pronto para tomar AVC, mas aí já é tarde, a gente vai se antecipar. Outro exemplo aqui que dá para citar rapidamente é a glicemia. Acho que 99% dos colegas médicos para triar o diabetes pedem glicemia de jejum. Outros melhoram um pouquinho, já pedem hemoglobina glicada, que pode flagrar mais a glicemia aumentando. Mas em jejum, muitos pacientes estão de glicemia normal, mas já tem uma hemoglobina glicada maior, de 7, 6,5, por exemplo, porque ele já está com uma média glicêmica de 140. Ele já é diabetes, mas a glicemia de jejum, às vezes está boa, não vai diagnosticar. E mais ainda, a dosagem de insulina de jejum, porque cerca de 15 a 20 anos antes de chegar ao diabetes, esses pacientes que terão diabetes eles já têm um perfil de insulina maior, em 10, 15, 20, e a gente sabe que o desejável é ter abaixo de 6 de glicemia de jejum. Então não precisa ser evidente nem muito inteligente para deduzir que um paciente com 25 anos, sobrepeso, insulina de jejum de 15, comendo comida industrializada, mesmo que ele esteja de hemoglobina glicada boa e glicemia de jejum boa, se ele está lá com 18 de insulina de jejum, é líquido e certo que se ele não mudar o estilo de vida, ele vai chegar no diabetes ali cerca de 10, 15 anos na frente. E sobre a obediência à natureza, falamos dos exames complementares, sobre a obediência à natureza e à ciência. A gente preserva demais o ciclo circadiano, dormir cedo e acordar cedo, pensando em cada período da vida, em cada gênero, vai ter que ser tratado de acordo com o seu gênero, né? A alimentação de verdade, a gente fala para comer os alimentos feitos por Deus, o que é feito pela indústria não, então a gente tem que comer batata e não a chips, a gente tem que comer a mandioca e não a farinha de mandioca, sempre o alimento mais in natura possível. A atividade física a gente tem como obrigatória, e não é aquela história de se enganar com caminhadazinha, com exercício aeróbico somente. Se o paciente não tiver como, a gente vai trabalhar sempre para convencê-lo que precisa fazer musculação, que é o que interessa, e respeitar o desenvolvimento humano de cada um e suplementar da natureza. A gente vai buscar repor vitaminas, nutrientes que são deficitários na nossa dieta. A gente está exposto a uma dieta industrializada ou vindo de uma agricultura de grande escala, que não é mais natural. Então a gente não tem alguns nutrientes que são essenciais repostos e, de acordo com os exames de cada um, com os sinais clínicos principalmente de cada um, vai ter suplementações a fazer. E como nós estamos falando de psicopatologia, psiquiatria, psicologia, medicina, a gente vai dar um exemplo aqui na psicopatologia, considerar o diagnóstico dos mais frequentes no consultório de psiquiatria, que é o transtorno misto de ansiedade e depressão, F41.2, que na teoria seria uma deficiência de serotonina na fenda sináptica. E o tratamento convencional seria oferecer os antidepressivos mais psicoterapia. Esses antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, se esse antidepressivo inibe a recaptação da serotonina, essa serotonina ficaria mais tempo na fenda. Ora, esse paciente está com pouca serotonina, a pouca que tem eu faço ficar presa na fenda para aliviar os sintomas. Mas vê-se que não está se fazendo nada para esse paciente vir a produzir mais serotonina. E o que ele viria a produzir mais serotonina? Simplesmente ele se nutrir melhor. Para ele se nutrir melhor, é preciso tratar o intestino, tratar a desbiose, tratar a impermeabilidade intestinal através da retirada dos alimentos que nos agridem, álcool, açúcar, glúten, caseína do leite, mas isso vamos falar adiante, né? E o prognóstico desse tratamento convencional com psicoterapia antidepressivo é o paciente melhorar os sintomas. Sim, melhorar os sintomas, até com placebo melhora. Continuar o tratamento por 1 a 2 anos medicado
Depois que ele está melhor de 1 a 2 anos, é retirar o remédio devagar e ele vai recidivar os sintomas. Por quê? Porque nada foi feito para melhorar o intestino e o sistema de vida dele. E ele vai voltar ao médico, pedir os remédios, vai voltar a tomar remédios e o ciclo está feito. O médico vende as consultas, a indústria vende o remédio, o paciente fica um pouco melhor. Funciona um tempo, depois para de funcionar, ele tem que acrescentar remédio, ou mudar ou aumentar os remédios. E depois de 3 tratamentos tentados retirar, e vem tratar pela 3ª vez, o que a literatura médica convencional fala é oferecer o remédio para sempre. Que beleza, hein? Que ótimo. E no tratamento integrativo, a gente vai focar no estilo de vida, não no remédio. O estilo de vida vai ter o manejo do estresse, que a gente indica muito a psicoterapia. Os medicamentos vão ser de urgência para um mínimo tempo para o alívio sintomático e também um pouco como medicina defensiva, porque isso é tido como cientificamente correto. Então, o paciente está grave, a gente vai oferecer medicamento. Porém, hoje, um paciente que não quer usar remédio controlado, eu tenho todas as condições de tratar sem usar o remédio controlado. Eu vou poder tratar com as mudanças no estilo de vida e as suplementações, sem precisar lançar mão dos remédios controlados. E vão fazer um acompanhamento integral da saúde do paciente e a longo prazo. O paciente vai ter que entender que se ele passou de uma certa idade que precisa de certas reposições hormonais, ele vai precisar do médico para receita e manejo disso. Os bem jovens, felizmente, às vezes consertando, arrumando tudo no estilo de vida, vão ficar bem e vão poder ir aí de alta e às vezes fazer só acompanhamento anual preventivo. Sobre o estilo de vida, aqui eu detalhei mais questão do sono, ciclo circadiano, dormir cedo e no escuro, para a gente repousar a glândula pineal e produzir melatonina adequadamente. A atividade física, a gente sempre quer incluir a musculação. Ah, mas eu gosto de outra coisa. Faz a outra coisa 1 ou 2 vezes por semana para se premiar, mas 3 vezes por semana vai fazer musculação de uma maneira programada, intensiva e progressiva. E a alimentação, a gente diz que a alimentação anti-inflamatória ou não inflamatória, que a gente preza muito que seja sem o glúten, né, sem trigo, nem pão integral, nem pão branco. Laticínios, né, a caseína do leite a gente retira, não é por causa do lactose, sim por causa da caseína. Açúcar e álcool a gente considera a mesma coisa praticamente. Carnes processadas por causa dos conservantes e os óleos vegetais comuns, todos vão sair. E a gente vai lidar muito em cima da suplementação, tanto nutracêutica, para aquilo que a gente não consegue adquirir adequadamente com a alimentação, e clinicamente a gente demonstra, ou pelo laboratório, e mais a modulação hormonal, tentando manter um perfil hormonal da nossa juventude como dos 20 aos 30. Aqui eu coloquei só as fotinhas dos suplementos, do hormônio em gel, musculação, sono, e aqui os alimentos. Aqui está o leite, o trigo, aqui está os açúcares, os refrigerantes, os óleos vegetais comuns e o álcool. Isso parece muito bonito, mas será que acontece na vida real? Vamos ver esse caso clínico aqui para a gente olhar. Eu peguei um caso clínico do SUS. A paciente, olha, é de Presidente Prudente, São Paulo, mas está aqui no Mato Grosso. É de 64, então a paciente está com 59 anos agora. E eu estou vendo desde 2020 essa paciente, na época da pandemia. Nessa época eu comecei a estudar medicina integrativa. Na época ela estava com 56 anos, me contou, casada com o marido, mora com o marido, trabalha em casa, do lar, já trabalhou de merendeira. E ela tem 1º grau incompleto, mãe de 3 filhos, um falecido, ela está na menopausa há 2 anos, não faz terapia de reposição hormonal, tem fogachos e prejuízo na sexualidade. Tem hipertensão, usa losartana para isso há 6 meses, mais a metformina 2 vezes ao dia, deve ter tido diabetes também. Leva tiroxina 150, que baixou para 100 microgramas agora, por orientação da médica clínica, acredito, no posto. Isso foi 30/11 de 2020. E aí ela foi encaminhada, né? Veio encaminhada para a gente no ambulatório da universidade de psiquiatria, contando de depressão recorrente há 30 anos, com pioras e melhoras, exatamente como é a história natural da doença depressiva, uma doença recorrente. E refere problemas com a família, de irmãos e sobrinhas, que mesmo longe ela fica tentando ajudar. Não me contou direito sobre esses problemas. Ao exame UOL, eu julguei que ela estava deprimida. Análise, diagnóstico, né? Transtorno depressivo recorrente, episódio grave. Só não era grave com psicose, que seria mais grave. E ofereci para ela a venlafaxina, que é um antidepressivo de duplação, serotoninérgico e noradrenérgico, que a gente tem disponível para pegar na prefeitura daqui, 150 mg dia, uma dose boa já, poderia ir até 300, e o clonazepam, que acredito que ela já usava. Isso foi a consulta de 30/11.
Quando chegou primeiro do 2, 3 meses depois, ela voltou e referiu melhora, que ela saiu de uma nota 5 para uma nota 8,5. Eu considerei isso uma melhora muito boa, queixou de sintomas estomacais, a venlafaxina tem náusea no começo. Eu julguei ela em bom estado geral, FTT3/4, que seria depressão recorrente remitida. Mantenho para 2 meses. Então ela veio início de fevereiro, voltou início de abril na consulta. Eu referi que ela veio sozinha, continua satisfeita com o tratamento, bom estado geral, depressão remitida, e eu orientei ela a fazer terapia de reposição hormonal e talvez associar o uso de T3 ao T4 que ela usava. E encaminhei ela formalmente para o posto de saúde da família, sugerindo que se implementasse os exames para ela fazer a reposição hormonal feminina. Ela voltou no mês 8, 4 meses depois, eu devo ter feito receita 2 meses mais 2 meses, né? E ela voltou e estava mais deprimida. Conta que no posto de saúde não quiseram fazer o TRH, provavelmente falaram para ela que dava câncer, e não encaminharam ela para a ginecologia. Eu falei, se o médico do posto não fizer, pede para te encaminhar na ginecologia, que tem o centro de saúde da mulher aqui, que tem ginecologista para atendê-las. Bom estado geral, eu coloquei no exame e eu fiz análise que ela estaria com depressão mais a menopausa e sintomática. E por que parou de fazer efeito o remédio? É sempre essa história. O antidepressivo começa, o poder placebo dele mais a ação medicamentosa, o paciente sente alguma melhora e passa-se uns meses, o paciente volta a se queixar da depressão, ou ele muda de médico que vai mudar o remédio, acrescentar o remédio, ele vai ter uma parcial melhora e lá na frente ele volta a se queixar de novo. Porque simplesmente a gente não nota que verdadeiramente ajude os pacientes com essa conduta de antidepressivos na ansiedade e na depressão. A gente nota um efeito grande dos antipsicóticos na doença bipolar, na esquizofrenia, mas na depressão o efeito me parece pobre. E encaminha então ela para o Centro de Saúde da Mulher. Até aqui eu estava ainda tentando me conter e me manter na medicina setorizada, só cuidar da saúde mental dela e deixar que a saúde da família ou a ginecologia cuidasse dos outros aspectos que ela precisava. Mantive venlafaxina e clonazepam, afinal de contas não tem outra coisa na medicina convencional para fazer, apesar de desde os anos 70 estar escrito que usar T3 para os pacientes refratários dos sintomas depressivos podem melhorar. Desde os anos 70 não, os anos 70 começou a usar os benzos. Desde o ano 2000 existe trabalho nesse sentido. A paciente voltou em novembro, depois do mês 8, ela voltou em novembro, por 2 meses e meio, e me contou que não conseguiu chegar ao ginecologista. Ela levou o encaminhamento, mas não marcaram em 2 meses e meio para ela. Continua piorando da depressão. Ao exame, bom estado geral, deprimida e obesa, peso 70 quilos, IMC deu 27. Ela parecia mais obesa, mas ela muito sem musculatura, e o tecido gorduroso ele é mais leve, então ela tem uma aparência mais obesa, mas assim não é tanto. Ela tem pouca musculatura, sabe que a gente tem cerca de 1,5 litro de gordura para ter 1 quilo. E a análise, menopausa mais depressão, mantenho e solicito os exames. Mantive os remédios e ela conseguiu voltar com 1 mês. 12 de novembro, ela voltou, 13 de dezembro, com 1 mês ela voltou, agora já com 55 anos. Trouxe os exames e hoje eu estou gravando essa aula em 2023, final do ano. Então já se passaram aí mais de 2 anos que a gente vê ela. 3 anos mais que a gente tem, mais 3 anos que a gente está vendo ela. Trouxe os exames e continua deprimida. Desses exames, o que eu assinalei aqui, pus em amarelo: cortisol baixo, FSH elevado, como é esperado na menopausa, até que a testosterona está boa, ferritina 50, 49 está baixo, podia ser melhor, deveria ser melhor. TSH está 0,47, está bom o TSH, controlado pela levotiroxina sódica que ela usa de 100 microgramas, mas a gente sabe que não tem uma resposta clínica boa. T4 sozinho, ele melhora o laboratório, mas não melhora a energia do paciente. B12 lá embaixo, 220, vitamina D 32, a gente considera baixo, isso já é acima de 60, homocisteína elevada, 11,17, estradiol baixinho. O restante dos parâmetros aqui estão bons, ela até que tem uma insulina boa ali, 5,1, e ela já toma metformina, A minha análise em 3 de dezembro, que foi a menopausa pegando, o hipocortisolismo, cortisol baixo, hipotireoidismo, toma T4, deve estar fazendo T3 reverso, não tem ação, e hipovitaminose, tanto vitamina D baixa como B12 baixa. A minha conduta foi manter o convencional, venlafaxina e clonazepam, metformina, melhorei a dose, losartana mantive, e passei para ela usar T4 mais T3, mais iodo. Passei a hidrocortisona base, que é o cortisol bioidêntico, mais a prasterona. Nem entrei com o estrogênio, estradiol, dei a prasterona, que diretamente vai aumentar a testosterona, esses hormônios, oral para usar.
e fiz cicloneorin 5.000 para repor a B12 que estava abaixo. Isso foi 13 de dezembro. Em 21 do 2, 2 meses depois, ela veio 2 meses e 10 dias, 70 dias depois, ela veio, registrei que veio sozinha, afirma que está melhor da energia e do humor, com a abordagem que fizemos. Ela veio se dizendo bem melhor. Está abalada com a partida de uma sobrinha e a afilhada, que é a filhada dela, que vai embora porque a filha de 6 anos vai ficar no Mato Grosso do Sul. Aí, movimentações aí da família, ela perdeu a companhia dessa afilhada aí. Julguei como depressão remitida de volta, está melhor do humor, e que o quadro dela era muito mais uma insuficiência tireoidiana, uma insuficiência de T3 no intracelular, que faltava. Agora que a gente repôs isso, mas o cortisol, parece que é isso que melhorou ela. Depois, 2 meses depois, ela voltou em abril, veio sozinha, conta que continua muito bem, bom estado geral, o paciente melhorou com a introdução de T3, T4, prasterona e hidrocortisona. Mantenho tudo para 6 meses. Essa paciente deu uma desgarrada, depois a gente fez uma busca ativa nela, ela voltou e estava usando os suplementos essenciais ali, só de magnésio, ômega, e tinha parado um pouco com os hormônios, a gente notou que estava ficando ruim de novo, e a gente reaconselhou ela, e hoje ela continua mantendo isso aí. Hoje, além, eu já retirei a prasterona e pus para ela usar estrogênio, estradiol e testosterona em creme, porque agora eu já tenho os exames dela de preventivo, mamografias feitos, e estou fazendo isso no ambulatório de psiquiatria para fazer o tratamento integral, depois que eu tentei que a rede fizesse o tratamento dela, mas não consegui. Eu sigo atualmente o grupo da longevidade saudável, onde eu fiz só o introdutório, ainda tenho que fazer a pós-graduação completa, mas tenho estudado vários outros cursos aí de outros colegas integrativos. E a Escola da Longevidade Saudável é dirigida pelo Dr. Ítalo Rachid, que é gineco-obstetra. Aprendo muito também com o Dr. Samuel Dalelast. Todos eles aqui eu sugiro muito que vocês sigam na internet para ver o que se fala e seguir, né? Eu sou muito aprendiz deles, eu me coloco assim, né? A doutora Kátia Haranaka, que era cirurgia plástica, hoje trabalha só com medicina integrativa. A doutora Denise Carreiro, que é nutricionista funcional, desde os anos 90, ela já trabalha com essa dieta funcional não inflamatória, é uma autoridade nisso. E a gente sempre tem ela, qualquer dos cursos que a gente vai fazer, ela geralmente está dando aula disso. Ela tem muito sucesso com crianças com transtorno neuropsiquiátrico, sem resposta medicamentosa. Quando ela faz a mudança alimentar e melhora o estilo de vida dessas crianças, as crianças melhoram muito. E eu já tive a felicidade de fazer essas condutas que ela ensina e ter muitas melhoras em alguns pacientes. Eu sugiro muito que vocês conheçam esse livro aqui, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, onde o autor Peter Gott, que é um bioquímico, farmacêutico, médico, pesquisador, um dos fundadores da Cochrane, da colaboração Cochrane, ele traz aqui vários casos documentados onde a indústria foi apanhada falseando, né, estudos científicos para vender remédio e foi processada, condenada, pagou indenizações. E ele mostra muito bem como a gente muitas vezes está enganado. A gente estuda numa cartilha que é da indústria e a gente pensa, né, a gente acredita de bom coração que a gente está fazendo a coisa certa e ajudando os pacientes, mas na verdade não está. Se vocês entrarem no meu site doutortoledo.com, vão encontrar, digitar lá Medicamentos Mortais. Eu tenho vários artigos já resumidos com capítulos desse livro e vocês vão encontrar os apontamentos para ver os PDF dessa literatura e podem comprar também na Amazon. Está disponível. Aqui é outra aula que eu tenho sobre a luta antimanicomial e as consequências dessa reforma psiquiátrica no Brasil. Vamos voltar aqui para a minha tela para a gente finalizar. Então, eu espero que vocês tenham gostado disso que a gente apresentou. Deixe seus comentários aqui abaixo, suas perguntas, dá teu like, se não gostou, ou dislike. E lembro das minhas redes sociais que estão aqui para você seguir. Muito obrigado. Essa é a forma que a gente tem tentado trabalhar e aprendido cada dia. Muito gratificante aplicar esses conhecimentos na gente. Eu sei quanto melhorou a minha qualidade de vida e da minha família e quanto melhorou o consultório com os resultados dos pacientes. Essa experiência em 20 anos eu nunca tinha tido, de ter tantos pacientes trazendo os familiares de dentro da sua casa para consultar com a gente depois que eles observam os bons resultados que tiveram. Em 20 anos fazendo a medicina convencional, eu nunca tive um paciente que trouxesse outro da sua casa para tratar. E agora, a maior parte dos pacientes são outros familiares de dentro de casa, que uns trazem aos outros. O problema é que as consultas vão ficando longas, trabalhosas,
É bastante trabalhoso fazer as pessoas fazerem mudanças, mas é muito gratificante os resultados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.